Olá! Você já ouviu falar do Código de Ética do Profissional da Computação? É sobre isso que eu vou falar na aula de hoje em Computação e Sociedade. Eu sou Valéria Quadros dos Reis, professora da Faculdade de Computação da UFMS. Ética profissional é a aplicação da ética no contexto de execução do trabalho, que no nosso caso é um trabalho de computação. Mas você sabia que antes mesmo de se tornar um profissional, você tem um código de ética a ser cumprido como acadêmico da universidade? Para saber mais sobre esse código de ética, faça uma busca por Regulamento Disciplinar Discente no site da UFMS. Os profissionais de computação têm características bem específicas. Uma delas é que nós temos conhecimento que não é de domínio. Nós sabemos programar, podemos construir sistemas computacionais e resolver problemas bastante complexos. E com essas habilidades, nós exercemos uma função importante na sociedade, pois a computação pode ser empregada nas mais diversas áreas: educação, medicina, engenharia. Profissionais da computação geralmente são vistos como pessoas comprometidas com a profissão, mesmo que muitas das vezes esses profissionais não tenham formação específica na área. Isso porque a profissão não é regulamentada, então não há quem proíba uma pessoa de exercer a profissão na área de computação. Vocês mesmos devem conhecer colegas que, mesmo sem terem colado grau na faculdade, já foram contratados como profissionais em empresas de TI, não é? E quantos professores da área de computação vocês têm que não têm formação em cursos de computação? No Brasil, não há uma organização oficial que controle a admissão dos profissionais e determina padrões para a prática da profissão. Essa falta de uma organização reconhecida pelo governo inviabiliza o estabelecimento de um código de ética para profissionais da computação. Códigos de ética, em geral, são criados quando se implementa a regulamentação de uma profissão, porque daí aparecem as estruturas sindicais, os conselhos regionais e federais que conseguem impor sanções que podem proibir o exercício da profissão daqueles que violam os códigos de ética impostos. Assim como no Brasil, não há regulamentação da profissão de computação em outros lugares do mundo. Então, na nossa área, não há, por exemplo, a validação de diploma, quando um brasileiro formado aqui no nosso país sai e vai trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo. O que ele precisa comprovar é um conhecimento, uma habilidade de exercer, realizar as tarefas que são necessárias na empresa. Claro que o profissional que não tem a formação adequada pode ter um trabalho técnico ruim e às vezes até moralmente inaceitável, mas isso também pode acontecer com profissionais que têm formação em nível superior, por exemplo, na área de computação. Então, na nossa área, nós não temos conselhos, assim como acontece na área de medicina e na área de advocacia, por exemplo, que existem o Conselho Regional de Medicina e a OAB. Mas sim, o que a gente tem são sociedades. A ACM e a I3E são duas dessas sociedades. No caso, são duas sociedades norte-americanas. Essas duas sociedades já criaram um código de ética e, de acordo com elas, aquele profissional que viola o código de ética imposto pode ter a suspensão ou a expulsão da sociedade. No caso, então, a regra só se aplicaria a profissionais associados à ACM ou à I3E. Mas, pela falta de um código de ética global, a gente acaba que toma esse código como um guia e usa também no nosso contexto brasileiro. No Brasil, nós temos as nossas sociedades locais. As duas mais importantes são a SBC e a Sucesso. SBC é a Sociedade Brasileira de Computação e a Sucesso, Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações. Ambas as sociedades têm pouca abrangência nacional. A SBC é bastante acadêmica, né, muitos profissionais vinculados às universidades, e a Sucesso
tem mais profissionais que atuam no mercado, mas existem poucos membros, poucos associados, e por isso elas não têm um código de ética formalmente definido, elas não impuseram ainda um código de ética. Vamos analisar então o código de ética da ACM. O código está dividido em imperativos morais gerais, responsabilidades profissionais, imperativos de liderança organizacional e obediência ao código. Os imperativos morais gerais dizem como que um membro da ACM deve se comportar. Esse membro deve contribuir para o bem-estar humano e da sociedade, evitar danos a terceiros, ser honesto e digno de confiança, ser justo e agir de forma a não discriminar, honrar os direitos de propriedade, incluindo direitos autorais e patentes, dar crédito apropriado à propriedade intelectual, respeitar a privacidade de terceiros e honrar a confidencialidade. As responsabilidades profissionais mais específicas dizem como que um profissional da computação deve se comportar. Esse profissional deve procurar alcançar a maior qualidade, eficácia e dignidade tanto nos processos como nos produtos do trabalho profissional, adquirir e manter competência profissional, conhecer e respeitar as leis existentes relativas ao trabalho profissional, aceitar e fornecer perícia profissional apropriada, dar avaliação abrangente e profunda dos sistemas de computação e seus impactos, incluindo a análise de riscos potenciais, honrar contratos, acordos e responsabilidades a ele atribuídas, melhorar o entendimento público sobre a computação e suas consequências e ter acesso a recursos de computação e comunicação apenas quando for autorizado para isso. Os imperativos de liderança dizem como que os líderes, as pessoas que lideram equipes ou toda a empresa devem se comportar. Esses líderes devem articular a responsabilidade social de membros de uma organização e encorajar a aceitação completa dessas responsabilidades, gerir pessoas e recursos para projetar e construir sistemas de informação que melhorem a qualidade de vida no trabalho, especificar e autorizar o uso apropriado e autorizado dos recursos de computação e comunicação de uma organização, assegurar que usuários e todos aqueles que serão afetados por um sistema tenham suas necessidades claramente observadas durante a avaliação e o projeto de requisitos. Posteriormente, o sistema deve ser validado para satisfazer tais requisitos. Articular e apoiar as políticas que protejam a dignidade do usuário e outros afetados pelos sistemas de computação. E criar oportunidades para os membros da organização conhecerem os princípios e as limitações de um sistema de computação. Por fim, a parte de obediência ao código diz que todos os membros da ACM devem respeitar e promover os princípios deste código e tratar qualquer violação a este código como incoerentes com a afiliação à ACM. Eu recomendo que nesta parte da aula vocês leiam o código de ética na íntegra. Então, vocês podem ler diretamente da fonte, no site da ACM, no caso, o material está em inglês, ou então uma tradução que o professor Jonathan do UFRJ fez, que está em português, porque nesses códigos, nesses textos sobre o código de ética, eles dão exemplos do que seriam essas situações, como que cada um dos mandamentos deve ser interpretado. Então, a explicação está detalhada e vocês podem refletir a respeito. Então, eu sugiro que vocês parem, leiam esse código integralmente e depois retomem a aula. Vamos ver, então, alguns casos fictícios e depois casos reais de como aplicar o código de ética. O primeiro caso fictício é de um programador que usa trechos de código alheio sem dar crédito apropriado. Quais infrações de ética do código de ética da ACM esse programador cometeu? Esse programador violou o mandamento 1.6, que diz que ninguém pode obter crédito pelo trabalho ou pelas ideias de outra pessoa. Ele também violou os mandamentos 1.5 e 1.3, que dizem honrar os direitos de propriedade, incluindo direitos autorais e patentes, e
ser honesto e digno de confiança. Houve também violação do mandamento 2.3, porque o programador parece desconhecer e desrespeitar as leis existentes, já que existe a lei do software que dá direito ao autor de um código. Então, ele infringiu a lei também. Os mandamentos dos slides, dos próximos slides, podem estar um pouco diferentes dos mandamentos que a gente viu anteriormente, porque eles foram retirados do texto integral do professor Jonathan. Então, vocês podem fazer a comparação a partir do texto dele. Um segundo caso fictício é de uma consultoria de segurança que está implementando um grau de proteção de dados inadequado a fim de reduzir custos. Então, ela está deixando dados sensíveis dos clientes mais vulneráveis. Quais são as violações dessa empresa? Nós podemos listar pelo menos 5 violações ao Código de Ética da ACM. Primeiro, que os profissionais são obrigados a preservar a integridade dos dados sobre indivíduos do acesso não autorizado. Segundo, que líderes têm obrigação de verificar que sistemas sejam projetados e implementados para proteger a privacidade pessoal e avaliar as necessidades de todos aqueles afetados por um sistema. E, por fim, a empresa, seus empregados, os líderes dessa empresa, deveriam promover o entendimento público sobre a computação e suas consequências. Há muitos erros, então, né? Os profissionais envolvidos na segurança inadequada podem ser responsabilizados. Os líderes também, por não estar fazendo o acompanhamento das implementações, e também a empresa como um todo, por não estar promovendo entendimento público sobre a computação e as consequências dela, né? Vamos partir agora para um caso real que aconteceu no Brasil em 1982, logo após o regime militar. Naquele ano, uma empresa de computação foi contratada para desenvolver um sistema para computar os votos da eleição para governador do Rio de Janeiro. Um dos fortes candidatos a governador era Leonel Brizola, que contratou uma empresa para desenvolver um sistema paralelo para fazer a contagem dos votos. E justamente na contagem dos votos houve uma discrepância entre o número informado pelo sistema do governo e o número informado pelo sistema contratado pelo Leonel Brizola. A contagem oficial dizia que o Leonel Brizola havia perdido as eleições. O problema foi exposto e a empresa do governo, no caso a Proconsult, responsabilizou um de seus programadores pelo erro de implementação. O erro do funcionário foi intencional ou foi involuntário? Se o erro foi intencional, então esse funcionário cometeu um crime eleitoral acima de tudo. Mas, nos limitando somente às violações do Código de Ética, a gente pode dizer que esse funcionário causou danos a terceiro, não foi honesto e digno de confiança e realizou discriminação devido à divergência política, além de desrespeito às leis existentes. Os superiores deste funcionário também foram irresponsáveis e não fizeram bom uso dos recursos computacionais da empresa. Se esse erro foi involuntário, então esse funcionário pode ser visto como um incompetente, né? Nesse caso, ele violou os mandamentos 2.1 e 2.2. Além disso, podemos dizer então que houve uma ausência de um ambiente de trabalho com nível adequado de competência técnica por parte aí dos supervisores desse funcionário da empresa, né? Os líderes também foram incompetentes. O segundo caso real envolveu a empresa do governo responsável pelo desenvolvimento do sistema que controla a arrecadação do imposto de renda no Brasil. No caso, seria a empresa Serpro, no ano de 1995. Naquele ano, o software disponibilizado para o cálculo dos impostos foi liberado com um erro
justamente no valor do imposto devido. O erro, assim que notado, foi corrigido e uma nova versão do software foi disponibilizada. Novamente, os funcionários envolvidos nesse software foram incompetentes, então eles violaram alguns mandamentos por causa dessa incompetência profissional e também causaram danos a terceiros. O terceiro caso real envolve uma estagiária de computação que era estudante da USP. Ela era aluna do curso de Ciência da Computação e foi contratada informalmente para desenvolver um sistema. Quando o desenvolvimento estava acabando, o dono da empresa assediou sexualmente a aluna. Então, a aluna programou uma bomba relógio que destruiria o sistema e os arquivos da empresa após a primeira tentativa de uso. A aluna acabou não recebendo pagamento pelo sistema, porque o estágio não tinha sido formalizado. Vamos analisar esse caso sem entrar no mérito dessa informalidade de estágio. Ambas as partes violaram a lei e também princípios éticos. O empresário cometeu assédio sexual e a acadêmica violou os mandamentos da ACM ao causar danos a terceiros e também desonrar contratos e responsabilidades assumidas. Por mais que esse contrato fosse informal, ela tinha um acordo feito com o dono da empresa que deveria ser cumprido. Como profissional de computação, a melhor saída teria sido desistir do projeto, não entregar o produto e não entregar um produto que causasse danos à empresa do contratante. Os casos reais que eu expus aqui foram retirados do livro do professor Maziero, são casos um pouco antigos. Para exemplificar casos mais recentes, eu fiz algumas buscas e encontrei alguns casos interessantes que eu vou listar a seguir. O primeiro caso recente aconteceu em 2014 com a empresa Uber. Na época, ela criou uma campanha sexista que desvalorizava as mulheres. A campanha consistia num aplicativo que oferecia corridas gratuitas com mulheres ditas gostosas. E o slogan da campanha era: "Quem disse que mulher não sabe dirigir?" Vejam a tela do aplicativo, o tipo de imagem que eles passam das funcionárias que trabalham como motoristas. A mesma empresa também foi preconceituosa na Índia. Naquele país, há um dia como se fosse um dia de valorização das esposas. E a empresa Uber Eats fez uma campanha com o seguinte: "Deixe sua mulher longe da cozinha hoje." Esse seria o presente. Ainda falando de Uber, a empresa é acusada de exploração trabalhista por não oferecer os direitos trabalhistas aos motoristas de aplicativo. A empresa também é acusada de prejudicar empresas rivais. Para prejudicar empresas concorrentes do mesmo ramo, a Uber usou celulares e cartões descartáveis, o que permitia que várias corridas fossem requisitadas e em seguida canceladas, a fim de gerar prejuízo ao serviço rival. A empresa também oculta alguns ataques cibernéticos que sofre e também viu um recém-contratado empregado ser processado pela Google ao ser acusado de roubar um projeto de tecnologia para veículo autônomo. A Uber teve que pagar para a Google o equivalente a 245 milhões de dólares como indenização. Vejam que eu falei de várias situações antiéticas que a Uber se envolveu recentemente. Provavelmente, se você fizer uma busca pela empresa e escândalos antiéticos, vocês vão encontrar novos exemplos que poderiam ser inseridos aí na minha lista. Eu me concentrei na Uber propositalmente para mostrar que essas grandes empresas de tecnologia são muito agressivas nos seus modelos de negócio. E para conseguir competitividade, conseguir seus objetivos, lucro, crescimento, escalabilidade, elas passam por cima dos padrões éticos da sociedade em geral.
Quais mandamentos do Código de Ética da ACM os funcionários e líderes da Uber infringiram? Pense um pouco para cada caso e veja se você consegue listar alguns mandamentos e justificar o porquê dessas infrações. Se a profissão na área de computação fosse regulamentada, você acha que haveria mais conscientização ética na área? Haveria mais fiscalizações também? Então, para vocês pensarem, e mais para frente a gente volta nesse assunto para discutir a regulamentação da profissão. Essa aula foi baseada no material disponível no livro Ética em Computação, do professor Maziero, e também no Código de Ética da ACM.